Que Deus abençoe a todos. Amém. Já estivemos aqui quarta-feira, acho que alguns já me conhecem. Sou o pastor Lucingama, de Luanda, em Angola, em África. Amém. Falei que ia testemunhar um bocadinho antes de iniciar. O trabalho de Deus em Angola iniciou com muita dificuldade. Porque, num lado, havia o comunismo, quer dizer, se pregava mesmo nas escolas que Deus não existe. Quer dizer, esse estava na mente das pessoas, Deus não existe. E, no outro lado, havia muitas guerras. Muitas guerras, e a religião era proibida. Era proibida. Agora, mesmo no funeral, quando alguém morreu, você não pode lá cantar hino de Deus, não. Fica só quieto, ou talvez hino do partido. Quer dizer, a religião era mesmo proibido. Só deixar a igreja católica e a igreja protestante, mas por causa da cultura, porque já havia lá missionários, fizeram construções, então isso ficou tipo cultura do país, história. Mas outra coisa, outra religião não podia aparecer, sobretudo a mensagem. Amém. Até me lembro, em 1982, a segurança vem para me capturar. Ela era para me levar e nunca mais voltar. Mas pela graça de Deus, voltei, me deram muitas perguntas, respondi e me deixaram. O enviado daquele tempo, o chefe da segurança, nesse momento tornou o nosso irmão em Cristo. Amém. Ele é minha ovelha. E está a pregar também. Um dia vão lhe ver aqui. Quer dizer, a missão era para me levar e não voltar mais. Mas Deus fez tudo. Quer dizer, o trabalho em Angola iniciou com muita dificuldade. Em 83, aí na província nomeada Mbazacongo, a igreja estava frente a frente com o militar. E quando os irmãos andavam a cantar, o militar ao lado dizia que essa igreja, esse barulho tem que acabar. E como não podemos parar com o evangelho, então um dia ele disse, vou vos dar prazo, até domingo. Até domingo essa igreja antes de domingo, tem que desaparecer. E ele prometeu que domingo, se eu ouvir aqui barulho, aqui domingo, eu próprio vou vos capturar e vos levar lá na segurança. O que aconteceu? Ele, afinal, também era inquilino. Em Luanda, o dono da casa, já que viu que fez muito tempo não está pagando dinheiro, lhe mandou também mensagem, sem saber o que estava acontecendo. Lhe mandou mensagem que até sábado não quero te ver na minha casa. Ele nos deu até domingo, ali lhe deram também até sábado. E sábado de manhã, o homem arrumou e a igreja continuou. Amém. Agora, em 85, agora dessa vez já em Luanda, a brigada também da segurança vem nos encontrar e nos disseram que aqui, assim que chegamos aqui, é a última vez que vocês se reuniram. Ninguém mais pisa aqui e não queremos ouvir nada. E se espalhamos, ficamos nas casas. Até eu vi, não, assim também não vai dar. Começar a rodear casa por casa, dar coragem nos irmãos. Nós temos que orar, porque se vão nos matar, mas vão nos matar. Comecei a ir casa por casa, mobilizei, depois todo mundo vem. E um irmão deu um terreno. O pastor Frebroni conhece o sítio onde a igreja iniciou. E fomos lá, começamos a congregar. E mais tarde, o Estado também disse, deu a liberdade de rezar, mas a condição de tratar documento. E assim que nós tivemos aquela liberdade. Amém. Mas, além disso, a guerra também perturbou muito.
Em 93 fiz uma viagem por Soyo. Soyo é na província, saindo de Luanda, foi no Soyo província. E depois daí uma semana fui no outro lado do país, Congo. Não sabia, afinal, quando eu deixei Luanda, atrás de mim havia uma guerra. Quer dizer, estava matando as pessoas. Cheguei no Soyo, atravessei o mar, o rio, para o outro lado, sem saber, atrás de mim também, no Soyo dessa vez, outra guerra. A partir de lá que os irmãos me disseram que, irmão, você escaparam, Deus mesmo te cuidou. Aonde que tu deixaste, havia distúrbio aí em Luanda e guerra aqui no Soyo. Depois me falaram, não volta ainda. Não volta ainda, vamos ver como vai a situação. Depois vamos te largar, mas não volta no caminho que viesse do Soyo, tem que ir no caminho de Cabinda. Amém. Quer dizer, o trabalho deles foi muito incomodado pelo sistema do país, primeiramente, e pela guerra. Mas pela graça de Deus já houve paz, e estamos a continuar, estamos bem, e a igreja vos mandou saudações em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, hoje vamos falar sobre um tema, o regresso da coluna de fogo. Não sei se tem fotografia aqui de Branham com a coluna de fogo. Estamos a falar sobre aquele fogo aí. O regresso da coluna de fogo, esse é o sujeito de hoje. Falamos quarta-feira que estamos a viver tempos difíceis. Mas apesar dos tempos difíceis, apesar de ser uma era péssima, também, espiritualmente, no lado da esposa, é uma época gloriosa. Amém. Uma época onde se manifestou a coluna de fogo. Quer dizer, uma graça. O mundo não sabe, só anda a ver fotografia, não entende. As igrejas de nós também não sabem nada. E nós sabemos. Amém. E por isso, temos que evitar a negligência. Temos que saber que estamos vivendo uma época de graça, que outros não experimentaram. Amém. Vamos ficar de pé. Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Vou ler 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22. E depois vamos ler Malaquias 4, 5. Depois Malaquias 4, 5. Êxodo 13, 21, 22. Está escrito assim. Êxodo 13, 21 e 22. Porém, se o sacerdote examinar nele e se houver se o sacerdote... Não, esse aqui... Estou lendo Levítico. Êxodo, estou lendo Levítico. Sim. Êxodo 13. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Pode sentar. Vamos ler Malaquias 4, 5. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vou parar lá. Amém. Vamos orar. Deus poderoso, entregamos essa pregação a Ti do início até no fim. Abençoá-la, abençoa também toda a assistência. Em nome de Cristo. Amém. Amém.
Moisés foi elegido por Deus para ser libertador do povo israelita que estava em cativeiro no Egito. Mas Moisés começou a iniciar pela força. Um dia encontrou um israelita a lutar com um filho egípcio. Ele foi, bateu o egipciano, bateu, morreu e foi lhe enterrar rapidamente. Mas afinal a coisa era bem conhecida, espalhada em todo o mundo, que Moisés matou alguém. Então, saiu do palácio, mas voltou mais na cidade para ver como é que a vida está, como é que o povo dele está a viver. Desta vez encontrou 2 irmãos a lutar. Não faça isso, não faça. Um deles disse, você quer me matar, né? Como fizesse aquele homem do Egito. Moisés disse que, então, esse segredo, se chegar no faraó, então, não vai dar. Assim, Moisés fugiu. Foi muito distante. Mas, como já foi escolhido por Deus para libertar o povo, Deus lhe apareceu. E lhe falou para voltar no país do Egito, porque ele tem uma carga. Apareceu, Deus lhe disse que os filhos de Israel estão a chorar muito. Estão a chorar. Volta. O mesmo momento chegou para eles saírem do Egito. Amém. Mas o que é que aconteceu? E isso que queríamos falar mais no Êxodo, capítulo 3, versículo 2. O que é que aconteceu? Então, Êxodo 3, de 2 até 6. A pessoa que estava falando a Moisés é Deus. Mas Moisés não estava a ver a forma humana. Escuta como ele está a falar no Êxodo capítulo 3, a partir de 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia de fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei lá para ver e verei essa grande maravilha, porque a sarça, por que a sarça não se queima? 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém. Essa coisa tornou uma doutrina das denominações. Afinal, Deus só falou a Moisés uma vez só. Outras vezes nunca mais falou disso. Mas eles agora tornaram uma doutrina, cada vez vem na igreja, tira, vem na igreja. Tipo que Moisés, Deus está a lhe falar sempre, só lhe falou uma vez. 6, Êxodo 3, 6. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia! Quer dizer, a experiência de Moisés era que estava a ver o fogo a queimar, mas esse fogo não está a consumir as ervas. Como isso? Qual tipo de fogo é esse? Ele se aproximou, depois uma voz lhe falou. Aleluia! Isso quer dizer que ele viu uma coluna de fogo. Viu uma coluna de fogo. Viu fogo que não estava a queimar as ervas.
E esse que nós chamamos a coluna de fogo. Esta coisa que Moisés viu, esse fogo, essa coluna de fogo, desde que o mundo iniciou, porque nosso tema, não esquece, o regresso da coluna de fogo. Essa experiência, esse fogo que ele viu, desde que o mundo iniciou, só apareceu no povo de Deus 3 vezes. Só 3. A primeira vez, quando Deus estava caminhando com Israel, onde que nós lemos hoje, no Êxodo 13, no versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aqui no 14, versículo 19 e 20, está escrito assim: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia, a este que é Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, este e aqueles não pude aproximar-se. Aleluia! Quer dizer, essa é a primeira vez que o fogo apareceu no seu povo, no templo de Israel. E depois, a segunda vez, vamos ler no Mateus 17, Mateus 17, no tempo de Jesus, com a primeira igreja, a igreja primitiva, onde se fala mais da nuvem e do fogo. Onde se fala mais da nuvem e do fogo. Se falou com Israel e voltou a se falar no tempo de Jesus. Vamos ler Mateus 18, capítulo 17. Mateus 18, capítulo 17. Vou ler o versículo 1. 6 dias depois, tornou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quer dizer, Jesus foi com esses apóstolos aqui, Tiago, João, Pedro, na montanha, e de repente começou a se resplandecer a luz, vestidos tornaram brancos. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, isso já nas nuvens. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando vê uma nuvem luminosa os envolveu. Você não tem fotografia de nuvens? Ah, não tem aqui dentro. É. Hã? Ah, sim, tá lá. Ah, tá. A ciência desenvolveu. Falava, estou agora no versículo 5, Mateus 17, 25. Falava ela ainda quando uma nuvem, essa aqui é a coluna de fogo agora, a nuvem. Uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia:
esse é o meu filho amado, em que me comprazo. E ele ouviu. Quer dizer, no tempo de Israel, que se falava dessa nuvem e da coluna de fogo. E no tempo... tá bom. Sim, está aí, está aí. No tempo de Jesus, da igreja do início, também se falou mais dessa nuvem. Jesus foi arrebatado do céu nas nuvens, viu, os apóstolos viram Elias já falar com ele, Moisés já falar com ele, depois desapareceram. Onde ele estava, uma nuvem estava lá, envolveu Jesus, e uma voz saiu de lá. Uma voz saiu de lá. Essa é para a segunda vez na Bíblia que se fala da nuvem com o povo de Deus. Vamos continuar a ler. Falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em que me comprazo, e ele ouviu. Vamos ler outro versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 4 até 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, essa é outra experiência, na segunda vez que veio essa nuvem. Atos do Apóstolo, capítulo 1, de 4 até 9. Agora, Jesus quer abandonar os apóstolos, quer ir no céu. De 4 até 9. Está escrito assim? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que ressurge o reino de Israel? E respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos. Continuou, versículo 10, ditas essas palavras, Jesus foi elevado nas alturas, à vista deles. Estou a ler agora 9. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É 9. Jesus está a falar com eles, depois está a ir, desapareceu uma nuvem. Apareceu lá. Esse foi pela segunda vez que se fala da nuvem. Vamos ler mais Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Atos 2, 1 e 2. Ao cumprir-se ao dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E passou uma sobre cada um deles. Primeira vez no tempo de Israel, se falou da nuvem, se falou também da coluna de fogo. Segunda vez, no tempo da igreja primitiva, quando Jesus Cristo estava na terra, se falou também da nuvem e se falou também da coluna de fogo no meio do povo. Desde aquele tempo, não se falou mais da coluna de fogo, nem do tempo de Martins, nem Paulo aí, quando foi visitar as nações, nem no tempo de Ireneu, nem no tempo de Colombão, os mensageiros, nem no tempo de Lutero, nem no tempo de Wesley. Nunca mais se falou da coluna de fogo no meio, a menos que seja uma pregação sobre Israel. Pregação sobre Israel, sobre a coluna de fogo, tá bom.
Mas a manifestação do fogo, nuvem, no meio da gente, nunca mais aconteceu. Nem no tempo de Wesley, só nesse tempo em que estamos. Amém. Você nunca vai ver essa fotografia de Lutero com coluna de fogo, ou de Colomba, ou de Wesley, ou de Ireneu, ou de Martim, nada. Deus só voltou mais isso no nosso tempo. Esse foi pela terceira vez. Aleluia! Qual graça é essa? Qual graça é essa? Quer dizer, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, pode pregar, né? Pode pregar sobre o que aconteceu em Israel, o que aconteceu no tempo da igreja, no Pentecoste, tá bom. Mas a manifestação só hoje é conosco. Aleluia! O quinto dia do nascimento do irmão Branham. Já no nascimento do Branham, Deus nos enviou um profeta. Ainda na meninice, ele ainda estava criança. Quinto dia, uma luz penetrou a janela, até na criança. A mãe, o que é que se passa? A mãe temeu, não sabe essa coisa de luz. Quer dizer, tremeu. A coluna de fogo, afinal, voltou do nosso tempo. Aleluia! Estamos a ver um tempo de graça, irmãos. Tempo de graça. O mundo não sabe, a denominação não sabe. Nós sabemos, mas é tomar a graça a sério. Aleluia! Ainda criança, Branham, ainda criança. Quando nasceu, a mãe está vendo a luz vindo aí, penetrando em casa, na cabeça da criança. Mas o que acontece? Ele não sabe essa coisa. Não sabe. Quando o irmão Branham estava a batizar no Rio Oio, estava a batizar no mês de junho. Primeira pessoa, segunda, terceira, 17ª pessoa. Orou. Deus, eu estou a batizar nas águas. Batiza no Espírito Santo. O céu se abriu. Uma clareza. Uau! A cabeça de Branham. Visto visivelmente nos que estavam lá. Que os que estavam lá no Rio naquele dia. Viram a mesma clareza, a luminha. Uau! Parou. Ouvi a voz a dizer da maneira que eu enviei João Batista pela minha primeira vinda, mando também com uma mensagem que vai preparar a minha segunda vinda. Aleluia! Estamos a falar sobre o regresso da coluna de fogo. Branham fez muitos milagres, muita cura, mas os pastores, alguns, não estavam a acreditar. Está a fazer psicologia dele, psicologia. Está a hipnotizar pessoas. Está a enganar. Agora, uma vez, era à noite, no ano 50, na cidade de Houston, um pastor protestante quis desafiar Branham. Não estava a acreditar que hoje ainda há cura, há milagres, há maravilhas. Disse, não, isso é para o tempo antepassado. Não é hoje. Ele não estava a acreditar mesmo. Quer dizer, mesmo se ver pessoas a ser curadas, o reverendo Bress disse, nada. Essa é qualquer outra coisa, essa é psicologia. Depois, naquela noite, do 24 de janeiro de 1950, o reverendo Bress, um protestante, pastor, mandou um fotógrafo. Bom, para ele, é para fotografiar o aventureiro Branham.
Epa, vai fotografar esse aventureiro aqui. Quer dizer, para ele é um aventureiro que está fazendo coisa dele. Vai fotografar esse homem. Foi pá, pá, pá. Deixe. Foi lavar. E quando foi lavar, tudo queimou tudo. Só apareceu uma fotografia só. Aleluia. E aquela fotografia vendo na cabeça coluna de fogo. O que significa isso? O fotógrafo não está a entender. Agora, um especialista, essa fotografia. Um especialista americano, George Lacy, disse, não, eu vou investigar bem. Temos material, temos equipamento, temos eletrônica, vamos ver se não houve truque aí. Mas qual é o truque? Não é Branham que mandou fazer isso. É um adversário. E ainda utilizou outra pessoa, terceira. Qual truque vai ser lá? Ele investigou. Disse, desde que o mundo iniciou, nunca apareceu tal fotografia. Porque os outros estavam a dizer, não, aquilo é psicologia. Ele disse, não, a máquina também, vamos captar com a psicologia. O homem também, agora, a máquina. Ele fez um papel oficial, uma declaração, declara mesmo que essa fotografia é autêntica, é verdadeira, é original. E uma das raras fotografias, nunca eles viam fotografias assim, que essa luz dentro da fotografia, dentro da película. Esse foi no ano 50. E no ano 63, depois de ser avisado, foi na caça, foram para caçar, na montanha Sunset, esse é o nome da montanha, Sunset Mountain. Foi a caçar, o outro foi ali, de dia. E já vai aproximar um bocadinho na parte de tarde. Para não ouvir um BUM! Fixou para olhar 7 anjos. Anjo. Depois foi arrebatado até no meio deles. Aleluia! É tempo glorioso, irmão. Esse tempo espiritualmente tempo glorioso. Na carne aqui, há dificuldade, há doenças, há guerras, crise econômica, há muita coisa, mas no espiritual é um tempo glorioso para nós. Aleluia! Amém. Branham foi arrebatado até no meio dos anjos, em triângulos. Depois viu, pá, lhe largaram. Onde os anjos estavam, quando foram, apareceu essa nuvem. Quer dizer, num lugar, num espaço onde não podia aparecer. Quer dizer, de acordo com a declaração deles, os cientistas da época, naquela altura, não podia aparecer uma nuvem. Porque as nuvens também têm seus limites. Mas disse, essa aqui, onde que apareceu? Não. Até o Dr. McDonald, que era especialista nisso, mandou a todas as fotografias. Quem tirou, vem, vamos ver. Para escolher aquele que está um pouco claro, que é mais claro. Escolher esse aqui. E quando escolheu esse aqui, não estava a entender como explicar, o que explicar. Porque é uma coisa pública, é uma coisa que aconteceu em público, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o jornal fez aparecer uma nuvem misteriosa, pessoas filmaram, todo mundo viu. Agora, nos explica o que significa. Agora, ele viu isso aqui, escolheu isso aqui, disse, isso aqui, mais claro isso aqui. Começou a estudar, nada. O Peregrine foi ter com ele, o nosso pastor, disse, doutor McDonald, essa fotografia que você tem na mão, essa aqui, o nosso profeta estava na montanha. O nosso profeta encontrou com os anjos.
Esses anjos, ao ir onde se formou essa nuvem, olha, vira a fotografia, ele virou assim. Vê bem, ele viu. Está vendo? Não está vendo? Tipo, alguém que está a ver a terra. Esse aqui é o Senhor Jesus Cristo. Para ele, é uma coisa pesada. Eu não senti se você lhe falar uma coisa assim. Disse, tá bom. Agora o jornalista disse mesmo, vamos escrever aqui. Escreve só uma nuvem misteriosa. Acabou. E assim que apareceu no jornal, apareceu uma nuvem misteriosa. Aleluia! Nuvem misteriosa para eles, mas nós sabemos que é o regresso da coluna de fogo. Deus visitou mais o seu povo. Aleluia! Tempo glorioso. Agora, a nossa pergunta é essa. Branham, na sua vida, sempre, quando era vivo, sempre falava dessa coluna de fogo. Prega. Sabe aquela coluna de fogo? Aquela nuvem. Quer dizer, Branham sabia que é uma coisa especial. E é especial de verdade. Pode percorrer qualquer igreja que você tiver. Pergunta na vossa igreja, acontece aqui, ninguém vai dizer nós. Só na mensagem. É especial de verdade. Aleluia. Agora, vamos ler um bocadinho alguns versículos. O que é essa pergunta que vamos te perguntar? O que é coluna de fogo? Vamos ler Êxodo 3. Vamos voltar no Êxodo 3. O que é coluna de fogo? Êxodo, vamos iniciar Êxodo 3, onde que nós temos Moisés, do versículo 2 até 6. Escuta, Moisés. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo. Quer dizer, o Moisés está vendo só o fogo, mas lá dentro tem alguém. Êxodo 3. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia, o fogo, e a sarça não se consumia. Então diz consigo mesmo, irei para ver lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça, por que a sarça não se queima? Mas esse aqui é fogo que estou vendo aqui. É mesmo fogo. Fogo queima. Mas esse aqui não está queimado. Qual tipo de fogo é esse? Ele se aproximou para ver. Quando se aproximou, uma voz saiu daquele fogo. Aleluia! Quer dizer, o fogo é Deus, Ele é próprio dentro do fogo. O fogo é a presença de Deus. E quando essa voz começou a falar, essa voz, primeiramente lhe falou de tirar a sandália, e depois, no versículo 6, a voz disse assim, eu sou o Deus de teu pai. Afinal, aquele fogo era Deus. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque tremeu olhar a Deus. Entendeu Moisés que é por isso esse fogo não está a queimar ervas, não é fogo qualquer, é um fogo, é a presença de Deus. Aleluia! Esse é um testemunho que viu, vamos ver mais Ezequiel, esse é outro profeta que viu também o fogo, Ezequiel, profeta Ezequiel, no livro de Ezequiel mesmo, capítulo 1, ele também viu o fogo, viu também a nuvem. Ele também vai nos contar. Ezequiel capítulo 1, de 1 até 5. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões
de Deus. Ezequiel 1, vou ler de hoje. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão de Deus. 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, o resplendor ao redor dela. Quer dizer, era um fogo que resplendia, que dava clareza, grande clareza. Pá! E no meio disto, uma coisa como um metal brilhante que sai do meio do fogo. Do meio dessa nuvem, saia a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de um homem. Quer dizer, ele estava a ver fogo. Às vezes vira nuvem, porque de dia isso se vê como nuvem. À noite, tipo fogo. Mas Ezequiel disse que estava a ver que, tipo, que alguém estava lá dentro daquele fogo aí. E no versículo 26, sempre Ezequiel, capítulo 1, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Que, quando estava a observar aquele fogo, aquele nuvem, estava a ver que havia lá um trono. Como uma safira, sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Quer dizer, ele estava a ver o fogo, mas afinal alguém estava lá. Via como um metal brilhante, que estava a brilhar, como fogo ao redor dela. Quer dizer, Deus sentado no trono e ao redor fogo. Desde os seus lombos aqui, e daí para cima, fogo. Desde os seus lombos para baixo. Irmã Branham está a explicar assim, está a dizer que é tipo 2 arco-íris. Primeiro assim, e o segundo. Conhece arco-íris? Aquele que sai quando a chuva. Esse que tem 7 cores. Debaixo como fogo, é um resplendor ao redor dela. Quer dizer, estava a resplandecer, brilhantes, grande clareza. Como o aspecto de um arco. Ele agora fala mesmo do arco dessa vez. Que aparece na nuvem em dia de chuva. Quer dizer, aquele arco que aparece, é da maneira que ele viu também. Que esse tipo de arco. Quer dizer, um fogo que brilha. Um fogo, mas está a brilhar, resplandecendo. Aqui. Quer dizer, você não pode ver a pessoa que está lá dentro. Está a ver só a glória. A glória. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Quer dizer, quase a mesma experiência com Moisés. Moisés viu isso na terra e ele está vendo isso a partir da visão das nuvens. Quer dizer, lá dentro do fogo, alguém está lá. É Deus. Aleluia! Quer dizer, é a glória do Senhor. O fogo é a glória do Senhor. Suponho que você vai visitar um presidente da República, chega lá, é fogo. Até não vai aproximar mais. Vai temer. Quer dizer, uma pessoa gloriosa. Outro testemunho quem é irmão Paulo, vamos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Esse é outro testemunho que viu também a glória de Deus. Atos dos Apóstolos. O Paulo, ele queria perseguir a igreja do Cristo. Começou a caminhar. Atos capítulo 9. Então, vou ler. Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim que,
caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Essa é a ideia do Paulo. 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu, brilhou ao seu redor. E caindo, porque aquela luz, quando veio, pá, diretamente o homem, Paulo caiu, pá. Quer dizer, caiu com muita força aquela luz, tinha muita força. E caindo por terra, ouviu uma voz. Afinal, aquela luz, aquela clareza, alguém estava lá dentro. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, o Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Quer dizer, eles em Israel já sabem que quando veio luz, quando dizer coluna de fogo, é Deus. Eles já sabiam isso. Porque tem experiência, a partir dos pais deles, caminhava já com fogo à noite e nuvem de dia. E a resposta foi, escuta a resposta, aquela clareza, pá, quem és tu? Escuta a resposta, eu sou Jesus, a quem que tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia. Paulo entendeu. Afinal, aquela luz, aquela coluna de fogo que andamos a ouvir nos pais, quem está lá dentro é Jesus Cristo. Ele entendeu. Uma vez, Paulo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, 1 Timóteo 6, 3, Paulo escreveu a Timóteo sobre Deus. 1 Timóteo capítulo 6, de 3, Paulo está a dizer assim, 1 Timóteo capítulo 6, de 13, vamos ler de 13. 1 Timóteo 6, versículo 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escuta, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Quer dizer, depois de experimentar isso, agora o Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo que, ei, Timóteo, esse Jesus Cristo habita numa luz, até se você ir nele, ele ver assim, não vai conseguir, porque a glória demais, a luz resplandece com muita força, quer dizer, você nem tem capacidade de ver, porque está envolvido pela clareza. Essa é a coluna de fogo de Deus dentro do fogo, Deus dentro da gloriosa. E Ezequiel está dizendo que é uma honra para ele. Ninguém nesse mundo você pode aproximar, está lá envolvido na clareza. Não tem uma pessoa assim. Todo mundo, seja rei, seja quem, você vê ele, saúde assim. Mas Deus, quando você vai lá, uau! E arco-íris tem muitas cores, né? Quer dizer, o Paulo está dizendo que ninguém viu ele. Pode aproximar, mas está em fogo. Uau. Aleluia! Outro testemunho é João. Apocalipse, capítulo 4. Ele também viu
Deus no trono. Ele está a explicar. Apocalipse capítulo 4, de 1 até 5. Depois dessas coisas, quer dizer, depois das eras da igreja, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei os que devem acontecer depois dessas coisas, quer dizer, depois da sede da igreja. Imediatamente eu me achei espírito, e eis amado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele também viu o trono, alguém sentado. Quer dizer, eles, todos, Moisés e Ezequiel, ninguém estava conseguindo ver deles, assim, quer dizer, a honra demais, a glória demais. Só viu o trono, alguém sentado. 3. E esses que se acham assentados, é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Essas pedras que nós cobiçamos, afinal, Deus é para sua glória. Nós aqui, é diamante, é adquirir diamante. Deus, Ele tem tudo isso. Apocalipse 4, versículo 4. Ele também está falando de arco-íris. Ao redor do trono, há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono sai relâmpago, vozes, trovões, relâmpago, você quando tem chuva, aquele está saindo do trono. Vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, todos que viram a Deus, viram fogo, 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 fogo. Ezequiel, Moisés e Paulo. Quer dizer, coluna de fogo é Deus, é a glória de Deus. Desde dentro, você que ver não consegue essa coluna, esse fogo. É por isso, no israelita, quando ele vê coluna de fogo, logo já sabe que trata-se de Deus. Mas nos pagãos aqui, pode mostrar a fotografia do Branham no protestante, não entende nada, essa aqui é psicologia. No israelita, quando você fala coluna de fogo, já sabe que é Deus. Nuvem, é Deus. Mas nós aqui, pode mostrar, tá bom, tá bom. Não está bom não. Deus está nesse assunto. Agora, por que 3 vezes? Por que 3 vezes só? Essa é a brochura, terceiro Êxodo, quem tem pode ler em casa. Por que 3 vezes só essa coluna de fogo? A primeira vez com Israel, Deus queria caminhar com seu povo. E por isso o Branham está chamando de Êxodo. Êxodo significa o povo de Deus estava aqui, é uma deslocação massiva para um outro sítio. Então, essa deslocação massiva do povo de Deus, isso é o povo de Deus, isso não é pessoa estranha, esse é o povo de Deus. Chama-se Êxodo. Então, Deus tem que estar lá para guiar esse êxodo, essa deslocação. Ele próprio tem que estar lá. É por isso que Israel devia sair do Egito para ir no Canaã, que chamamos hoje Israel. Então, o Deus tinha que descer e caminhar com seu povo, ele próprio. À noite, sob forma de fogo, de dia, sob forma de nuvem. Na segunda vez, quando Jesus estava na terra com a igreja também
o estado espiritual que ele se encontrava não era bom. Estava já envolvido nas tradições dos fariseus, dos anciãos. Agora, o povo de Deus tinha que se deslocar, sair daquela escravidão das tradições e ir num outro nível, que é o batismo do Espírito Santo. Essa é pela segunda vez. E o Deus que gosta, ele para guiar o seu povo, tinha que descer para guiar também o seu povo, até no batismo. E essa última vez agora, há um povo também que está a se deslocar, saindo da terra para ir no céu. Deus tem que descer mais, caminhar sozinho com seu povo, guiando o seu povo. Aleluia! É por isso que você está a ver essa coluna de fogo. Que Deus desceu para preparar uma subida, um rapto, um deslocamento. Quer dizer, daqui a pouco tempo não estaremos mais aqui. Iremos num sítio. Então, tem que haver Deus, Ele próprio, a guiar. Um povo guiado somos, irmãos. Povo guiado. Deus está a nos fazer caminhar. Veja só criança. Uma luz já está iniciada. Quer dizer, para nós é um sinal que nos deu uma mensagem, nos deu um mensageiro, mas não é o mensageiro que está à frente, eu próprio estou lá. Aleluia! Eu, o próprio Deus, estou lá. Estou guiando o meu povo pelo meio do meu servo, da minha palavra. Essa época em que estamos. Uma época gloriosa, irmão. Ninguém sabe isso. Quer dizer, eles só estão vendo fotografias. Esse aqui é para nada. Esse aqui é fogo. Fogo. Vocês também. Acabou. Estão muito distraídos. Mas nós não queremos ficar distraídos. Nós queremos vigiar. O diabo está a pressionar. Nós também estamos a vigiar. Porque temos Deus. Temos que entrar num ambiente espiritual, irmãos. Nós, quando estivemos jovens, crianças, posso dizer, ou jovens, o que acontecia? Quando há uma equipa que está a jogar contra outra, futebol, você muitos conhecem, essa aqui contra essa aqui. Agora, o que acontecia? Enquanto que as duas equipes estão a jogar, cada um tem a sua equipa. E está a apoiar. Mas você vai ver, mas dentro dos fanáticos, há pessoas que são distraídos. Está a seguir só assim, acabou. Mas os que são metidos no assunto, você lhe vê, quando a bola, aí o jogador está lançando a bola, ele também onde está também, lança o pá. Quer dizer, ele está fora, mas está jogando junto com o jogador que está no terreno. Aleluia! É esse ambiente que nós queremos. Os servos estão a jogar, vocês também estão no ambiente. A palavra está aí, vocês também estão a mexer. Distraído não. Aleluia! Estou a falar isso porque é um momento de grande distração. O diabo meteu muita armadilha. Muitos problemas. Se você não ficar cuidadoso, pode ficar distraído em outros assuntos. Bem distraído, deixa a palavra, deixa a oração, deixa um amor fraternal e se distrai com outras coisas. Agora, o que acontecia? Agora, ali a equipa está a jogar. Você vê aquele ali, que está envolvido no assunto, está a seguir. Aí está a jogar, ele também está a jogar aqui. Agora, olha o que acontecia agora. Aquele que não está envolvido no assunto, não está no ambiente do futebol, o que ele vai fazer? Vai tirar uma pedra. Como o homem está aqui,
põe uma pedra aí. E o que vai acontecer? Quando a pessoa vai para... Deixa a pedra. O homem vem tirar a pedra, começa a lhe seguir. Ele também não sabe, porque todo o espírito está no futebol. Aleluia! Nós temos que entrar na harmonia da palavra. Mas quando vai fazer assim, vai olhar o outro, vai ouvir, uou, uou! Esqueceu. Aleluia! O que quer dizer isso? Significa que quando você já está no ambiente da palavra, no ambiente da hora, no ambiente da coluna de fogo, alguém pode te provocar, te fazer mal, você não está lá. O que é importante para mim é que a equipa está a ganhar. Aleluia! Que Deus abençoe muito, querido.